Nós estamos aqui hoje para falar do segundo episódio de Violetas na Janela. Eu, Marco. Eu, Emily. Nós terminamos o primeiro episódio falando da alegria de Patrícia vendo as violetas na janela, que é um presente que a mãe dela mandou lá da terra para o plano espiritual para ela. Patrícia ficou tão feliz que parecia que podia ouvir a voz da mãe dela dizendo que a amava. Hoje nós começamos falando um pouco depois que Patrícia já conheceu, já tinha sido chegada no plano espiritual, o que ela começou a encontrar, a beleza da cidade, ela ficou encantada com tudo, não é mesmo, Emily? Ficou encantada com tudo. E ela foi, passeou nas ruas, viu que todas as casas tinham jardins, e ela lia bastante, porque tudo lá ela podia encontrar algum livro que contasse como é que acontecia. Ela chegou à conclusão também que ela estava numa cidade tipo de médio porte aqui no planeta Terra, e ela estava muito feliz com o que ela estava vendo. Na casa da avó dela tinha um aparelho que parecia TV, mas não era TV. Ela não explicou direito o que era, mas eu imagino que seja, né, alguma coisa parecida com TV, como ela falou. E ela falou que nesse aparelhinho de TV ela tinha autorização de ver durante algum tempo a família dela aqui no planeta Terra. Olha que legal, né? Então a gente vê que Patrícia realmente foi privilegiada quando foi para lá, né, Emily? Uhum. Só que nem todos os encarnados podem ver, né? Porque Patrícia ela já tinha essa desenvoltura. Só que tem parentes, né, que estão no plano espiritual que não conseguem de jeito nenhum, porque isso ia deixar eles meio desequilibrados, vai matar a saudade, né? Aquele negócio de a gente quer ver as pessoas que a gente ama, então ela não conseguia. Patrícia conseguia e os outros não. E na TV tinha as mesmas notícias daqui, né? Todas as informações do noticiário, do que acontecia na colônia e algumas notícias mais importantes aqui do planeta Terra. Ela conheceu também Frederico, né, que foi um médico na última reencarnação, e ele gostava muito dos hospitais da colônia. E esse Frederico convidou ela para ir aonde, hein? Pro Olha só. teatro. Então, e ela ficou sabendo que para ir no teatro precisa de Bônus hora. bônus hora. Olha só, até lá no plano espiritual, se você quiser ter diversão, tem que pagar. E para pagar, tem que ter esse tal de bônus hora. E esse bônus hora só se consegue trabalhando, né? E lá ela foi num teatro que era. Como é que era, hein? Era legal, não era? Era parecido com os melhores teatros daqui da Terra. E ela assistiu. Que romance que foi? Obra Renúncia de Emanuel. A Renúncia de Emanuel. Dizem que esse livro é lindo. E ela aprendeu também lá no teatro que os encarnados podem estar no plano espiritual. Como é que é isso, hein? Quando a gente encarnados dorme, a gente, durante o sono, a gente pode ir sair do nosso corpo e se alguém autorizar lá em cima, a gente tem permissão de entrar nessas peças que tem lá, nessas apresentações. E aí eu fico pensando, né? Se nós, coordenadores espíritas, coordenadores evangélicos, pensou, Emily, nós planejarmos para estar lá no plano espiritual, para poder assistir uma peça de teatro? Que legal, hein? Seria muito legal. Seria muito legal, não é mais... Libera aí, Patrícia. Ô, Patrícia, será que você tem bônus horas sobrando para convidar eu e Emily para estar aí com você? Eu acho que a gente pode tentar, hein? Vocês aí em casa, junto com a gente aqui, vamos pensar, vai que a gente consegue assistir uma peça lá. Mas o mais legal como coordenadores de juventude é trazer para cá e fazer o trabalho acontecer. Seja numa live como essa, seja na casa espírita onde você trabalha. Como que pode uma pessoa não querer saber de ir para a colônia? Conta para mim. A colônia, ela é um lugar muito calmo, muito tranquilo, muito vibes, vamos falar assim.
E muitas pessoas não se acostumam com lá porque elas gostam da movimentação, do barulho, da agitação, de ir pro baile, de beber, de ir. Elas gostam de muvuca. E elas não conseguem se acostumar com a colônia porque é um lugar muito calmo, que tem anjinho tocando harpa, sabe? Um arzinho assim muito calminho que dá vontade de dormir. Então, muita gente não consegue se adaptar. Então tem isso, né? A gente vai, depois que a gente morre, para os lugares que a gente gosta mais. Tem gente que vai ficar em casa, perturbando os parentes. Tem gente que vai para a balada, como gosta. E aí cada um vai para o lugar onde se sentir mais confortável. É lógico que cada lugar vai ter um aprendizado diferente, né? E aí Patrícia conta pra gente ainda sobre mais coisas da colônia. Ela foi convidada para visitar o outro lado da cidade. Ela pegou um meio de transporte muito maneiro. Como é que era esse meio de transporte aí? Fala aí. Ele era muito. Nossa, eu morro de vontade de ir. É um aerobus, que é a mistura de um ônibus com um avião. Alguns são carros que não precisam de alguém dirigindo, que você aperta um botão e eles vão para a estação que você quer. E outros, quando é uma viagem mais longa, como daqui da Terra para o plano espiritual ou vice-versa, precisa de um motorista para fazer as atividades. Só que na maioria das vezes não precisa de alguém dirigindo. E hoje em dia, aqui no planeta Terra, nós estamos discutindo carro voador, carro autônomo. E lá em 1985, que foi quando Patrícia morreu, já tinha tudo isso. Um dia a gente chega lá, pode ter certeza. E ela conta também sobre as bibliotecas, cada uma mais linda do que a outra. Ela foi lá pegar um livro e ela pegou vários livros e ela pediu um livro especial e esse livro não tinha naquela biblioteca. Ela ficou meio triste, mas Ela falou assim: tem esse livro aqui, tá o livro. Aí o cara falou: não, mas eu acho que na biblioteca de estudos tem, da colônia de estudos tem. E aí ele falou: quer que eu peça pra você? E ela falou: quero, quando é que eu volto pra buscar? Aí ele falou: não, espera aí alguns minutinhos e eu já volto. Aí, por meio do teletransporte, o livro veio de uma colônia para outra e chegou em muito pouco tempo nas mãos de Patrícia. o livro rapidinho chegou. Olha só que legal. E Patrícia conta mais ainda que o livro que ela lia em 1985, não esqueça disso. Era numa televisãozinha pequenina. Será que ela estava falando desse negócio que você tem na mão aí, Emily? Será que era um Kindle? Será? Muito provavelmente, né? Um Kindle que naquela época, em 1985, Patrícia já podia ver com muita tranquilidade. E aí ela foi aprender, acho que essa parte É a mais melhor engraçada, a parte. melhor parte da história, que foi quando ela foi aprender a volitar. As tias delas ensinaram que você consegue volitar, né? Simplesmente através do pensamento e a vontade. E a Patrícia achou que sabia tudo, mas Foi tentar volitar, foi tentar passar na parede, bateu de cabeça e sentou. ela achou que ia conseguir passar pelo teto, mas ela não tinha experiência ainda. Caiu sentada no chão. As tias não riram, mas ela Patrícia riu. começou a rir Eu também ri sozinha, quando né? tava lendo. Muito engraçado isso, né? E sabia que lá no plano espiritual tem brincadeira também? Quando o primo de Patrícia morreu. Conta aí, como é que foi a história? Rodolfinho, que é o primo de Patrícia, que desencarnou, queria aprender a volitar e Patrícia foi ensinar. E aí ela foi tentar pregar uma peça no menininho. Ela apontou ele para a parede e falou: Você pensa que quer volitar, pensa que vai conseguir e eu vou te dar um impulso e você vai. Lá foi ele em direção à parede com tudo. Mas como ele não sabia que os encarnados podiam passar pela parede, ele parou assim na parede, falou: O que eu faço agora? Aí Patrícia, achando que o menino ia bater de cabeça igual ela tirou o sorriso do rosto e falou: Agora você volta. Tá vendo só? Mais uma coisa engraçada que aconteceu. Ou seja, no plano espiritual,
tem brincadeiras também como aqui, né? Então a gente tem que imaginar que a vida continua, é só sair de um lugar para ir para o outro. E a Patrícia aprendeu também a se alimentar. Mas tinha um fato interessante. Aqui na Terra a gente chega, e aí, Emily, como vai você? Mas no plano espiritual, como é que é? E aí, como é que você desencarnou? Ok. Coisa doida, né? Coisa doida, né? Porque aqui a gente pergunta como é que você vai, se tá bem, se não tá lá. Como é que você morreu? Morreu? Como é que foi? Me conta. A coisa mais interessante que tem. A gente aprendeu que tem animais, que tem crianças, que as crianças têm doces e balas, mas na medida certa. E tem uma coisa que ela ensinou pra gente, que tanto as crianças daqui quanto as crianças de lá têm, que a criança ela só come na hora certa. Se ela tem fome, ela chora e aí ela vai ter o alimento. E a gente adulto não pode ver aquele bendito daquele Burger King que a gente já quer comer, Qualquer hora. né? Então imagina você querer morrer ou vou pro plano espiritual e aí ficar pensando no Burger King. Vai querer comer Burger King toda hora. E você tem que aprender lá no plano espiritual como que tem que se alimentar. O tal de Maurício, amigo dela, aquele, né? Bocão, zoião, Não. ele não bebia nem água, porque ele tirava as energias dele do sol, do ar e da natureza. E a gente tem o nosso livre-arbítrio para poder fazer isso e aprender ou continuar se alimentando com as coisas que a gente está acostumado aqui na Terra. E aí Patrícia começou o treinamento dela, bem gostosinho. Primeiro ela tem que aprender que o corpo dela não é mais igual a esse. Apesar de ser muito parecido, ele é mais leve, ele é mais sutil. E aí ela aprende a respirar, que é como aquele exercício que a gente põe, né? Põe a mão assim, faz a tal de yoga. E através da yoga ela aprende a respirar e depois com o tempo ela automaticamente já está respirando sozinha. E aí ela aprende a dominar a vontade e ela troca a vontade para ter o alimento pelo seu bem-estar, né? Então isso ajuda a pessoa a aprender a se alimentar. Depois ela foi e conheceu 3 amigas da avó dela. Uma era a Amélia, que ela acabou morrendo com câncer, né? Ela ficou meio doente, ela ficou revoltada com câncer, sofreu como que, e ela por não aceitar, ela acabou vagando e demorou bastante tempo para ser socorrida. Depois tinha a Marina, de 20 anos, que ela sofreu um acidente de carro, ela não tinha religião nenhuma, ela tinha dificuldade, depois que ela morreu, de entender o que aconteceu. As pessoas falavam para ela que ela morreu e ela não entendia, ela achava que era brincadeira. Foi para a casa dela tentar pedir ajuda, ninguém conseguia enxergar ela, até que ela resolveu rezar para Deus e foi num templo, numa casa de oração e ficou lá, ó, um tempão para ela poder reconhecer que realmente tinha morrido e conseguir ter ajuda. Mas lá no plano no templo, ela comentou um negócio lá que te incomodou. O que foi, Emily? Que ela não saía do templo porque ela tinha medo dos irmãos das trevas pegarem ela. Eu fiquei morrendo de medo. Então, aí são os irmãozinhos, né, que querem fazer mal para as pessoas, como a gente tem aqui, né? Quantas pessoas não tem o famoso sequestro relâmpago, que o bandido vem, coloca no carro, vai lá, saca o dinheiro e depois larga as pessoas. Lá no plano espiritual também tem. São as pessoas que não foram para as colônias, que não querem o bem. Então isso também a gente vai ter que tomar muito cuidado lá. Só que a Marina, ela conseguiu perceber isso muito logo e ficou de boa lá nesse tempo até a hora que ela teve o despertar dela para poder passar para um plano novo, né? E teve a amiga delas, a Isa, que essa te sensibilizou, né? Por que que sensibilizou a Isa? Ela morreu quase igual a Patrícia, né? Que foi uma coisa que deu na cabeça dela, foi um tumor, na verdade. Mas Patrícia foi rapidinho, foi na plano espiritual, a gente está contando a história dela aqui. Mas e a Isa? O que que aconteceu? Ela teve um tumor maligno no cérebro e quando ela morreu, de acordo com a religião dela, quando a gente desencarna, a gente fica no nosso corpo dormindo, esperando o julgamento final. Ela achou que a gente dormia, mas ela via e ouvia tudo.
E aí, depois disso que ela percebeu, ela pediu ajuda e foi socorrida. Só que o desespero da família por ela ter ido embora deixava ela maluca da cabeça. E aí ela ficava muito frustrada com isso tudo. E aí, quem auxilia isso espiritualmente entrou em contato com uma vizinha espírita da família, pediu para ela avisar para a família que Isa estava bem, para eles se acalmarem um pouco e pararem de deixar ela com esse frustramento todo. Só que aí, o que aconteceu? A família dela viu que ela estava bem, mas achou o quê? Que ela tinha virado santo, que ela tinha virado um anjo e ficava pedindo coisa, ficava pedindo para não chover, para chover, ficava pedindo para ir bem na prova. E ela ficava muito mal por não ter a possibilidade de ajudar eles, de fazer o que eles estavam pedindo para ela. E ela ficava muito agoniada. Eu me senti, tipo, me imaginei no lugar dela e eu comecei a chorar quando eu tava lendo esse capítulo, porque realmente mexeu muito comigo. Então, olha só que importante. Os parentes que ficam precisam lembrar que quando a gente vai para o plano espiritual, nós temos nossa vida lá. E que tem uma ligação muito forte. Como a mãe de Patrícia tinha a Violeta na janela e ela foi bem sucedida com isso, os pais que ficam desesperados ficam criando confusão na cabeça das pessoas que amam, mas que já foram para o plano espiritual. Em resumo, as pessoas acabam sofrendo principalmente porque não conhecem esse plano espiritual, tanto os que ficam quanto os que vão. E aí é aquela história que a gente falou no primeiro episódio, né? Você vai para o Canadá, tem que saber a época do ano, porque se for no inverno e vier daqui de Salvador para lá, vai passar muito frio. Né? Então os encarnados e desencarnados precisam criar uma maneira de ser feliz estando aqui ou estando lá. E tem um outro ponto que é a religião não faz ninguém. Quem faz a si próprio para ter uma condição melhor do outro lado é cada um de nós. Ou seja, não basta ser espírita ou católico ou qualquer outra religião para se dar bem no plano espiritual. Tem que modificar o trabalho interior para poder realmente ser uma pessoa boa. Entendendo o plano espiritual e entendendo a missão de cada um nesse planeta, que é simplesmente amar. E aí, Patrícia ficou muito feliz porque ela foi convidada para poder dar aula para adultos, assim como ela fazia aqui na Terra. E ela foi para lá e ela viu que a escola de lá era muito linda. A Patrícia ia dar aula lá na aula D de português e matemática. Né? As turmas eram pequenas, de 15, e ela pegou uma turma de 12 adultos. E ela conheceu uma menina, uma tal de Lenita, que tinha uma história bem pesada, né? Morreu de uma forma cruel. Ela foi estuprada e esfaqueada. Só que ela estava consciente e ela lembrou que para Patrícia que ela tinha morrido desse jeito porque numa existência muito anterior ela era um mercador de escravos e ela vendia jovens bonitas para poder ser usada por homens de maus instintos, né? Então todas as duas estavam trabalhando e a felicidade da Patrícia quando recebeu o seu primeiro bônus hora foi igualzinho quando a gente recebe o primeiro salário aqui no planeta Terra. Ela ficou muito feliz com tudo isso. E aí ela foi surpreendida com uma grande novidade, que foi a visita onde? Na casa terrena dela. Na casa delas, né? Só que ela já ficou sabendo de imediato. Não é todo mundo que tem estrutura para ir visitar a família lá embaixo. Patrícia, por estar preparada, ela pôde ir. A única recomendação que deram para Patrícia, né? Que ela tinha que ficar alegre o tempo inteiro, não se deixar bater pelo que ela ia ver lá. E ela ficou muito feliz. E foi a primeira vez que ela conseguiu volitar a grandes distâncias. Lembra lá? A gente está com a colônia lá no plano espiritual, que fica lá na estratosfera, e ela teve que voar rapidinho, aqui para a Terra, para poder Muito aqui rápido. na Terra, né, Ela chegou muito rápido. conhecer os parentes. E aí ela conseguiu atravessar a parede lá ou não? Conseguiu. Conseguiu, né? Foi Porque é um muito material fácil, né? diferente. Foi tudo muito bom. Ela viu os pais, pôde abraçar a mãe dela, pôde abraçar o pai dela.
e eles não viam ela, mas sentiam a presença dela e também ficaram muito felizes. Patrícia encontrou a tia dela. A tia dela acabou fazendo uma psicografia rápida. E ela mandava nessa psicografia abraços, né? Ela agradeceu muito pelas orações que ela recebeu, pediu para os pais, pais, não deixem de viver porque eu estou aqui, eu estou muito bem, vai curtir a vida de vocês por aí. Mas ela deu um alerta também sobre a psicografia, que a psicografia ela é extremamente fácil, só que depende dos médiuns daqui aceitarem o desafio de fazer o trabalho. Tem tantos médiuns que podem receber uma psicografia, trazer uma mensagem importante como essa que Patrícia trouxe para a gente, ou através de um livro, ou através de uma carta, mas tem medo, né? Então carece aí do médium dar uma olhadinha no seu coração e pensar que a mediunidade bem utilizada vai ajudar muitas pessoas, né? Então Patrícia, no final das contas, ela pôde visitar a família, pôde visitar outras pessoas, porque ela não perturbava e não se perturbava também. E foi daí que ela começou a fazer o quê? O livrinho dela que hoje nós estamos discutindo aqui, né? Tanto Patrícia quanto a tia dela, com essa sintonia toda, puderam nos dar esse belíssimo presente. E aí, o que você achou dessa segunda parte da história, Emily? Eu achei até agora muito legal, porque eu gostei muito da parte de volitar e da psicografia. Eu gostei também do Aerobus, né? Chique, né? Aerobus, como ela falou. Gostei de saber que já estão pensando aqui na Terra dos carros autônomos e com isso a gente quer agradecer para vocês mais esse momento e não se esqueçam, se inscrevam, dê aquele joinha, porque logo logo nós vamos lançar o episódio número 3. Até logo, pessoal! Tchau!